boa. É. Tudo Tudo bem? bem, Elisa? Tudo ótimo. Obrigada, Marcinha, pelo convite, viu? É uma honra estar aqui. Estou super feliz. Imagina, é uma honra para nós poder conhecer mais uma história. Eu acho que as histórias conectam muito com o coração das pessoas, né? A gente fica tanto tempo, às vezes, sozinhas, isoladas, achando que aquilo só está acontecendo com a gente, né? Na nossa mente começam a vir vários pensamentos. Ah, isso só está acontecendo comigo. Não é possível. Por que que isso acontece comigo? E eu acho que a tua história, a minha história, a história de tantas mulheres, quando a gente conta, conecta com elas e fala assim, uau, que bom que eu não estou sozinha, né? Que bom que ela encontrou uma solução e que bom que eu posso buscar a minha. E é por isso que a gente tem essa live Eu Posso. Elisa, conta um pouquinho pra gente quem você é, mãe, casada, solteira, conta um pouquinho. Tá. Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Elisa Fonseca. Eu moro aqui em Sydney já faz 8 anos. Sou casada, tenho um filho pequeno de 1 ano e meio, coisa mais linda do mundo. E do Brasil, eu sou do Rio Grande do Sul. São Leopoldo, Rio Grande do Sul. Que legal. E você faz o que aqui em Sydney? Conta para as pessoas, o que que você faz como profissão? Eu sou maquiadora, então eu trabalho com noivas e também no meio de fashion editorial. E no momento eu estou fazendo a maternidade full time, né, em tempo integral. Mas essa é a minha profissão, é o que eu amo fazer. Ó, não dá tempo, né? Quando a gente mora no exterior, a gente não tem ajuda. Então a gente tem que realmente separar um período para ser mãe integral. E é maravilhoso, né, Elisa? Eu fiz isso também. E assim, isso foi uma decisão nossa como família, assim, acho que o primeiro ano é tão importante e passa tão rápido que eu queria, assim, aproveitar, né, o máximo que eu podia do Noé e também com toda a pandemia, essas questões que aconteceram, né, no mundo inteiro, a gente achou que seria melhor para nossa família se eu Uhum. com ele em casa. Excelente. Bom, então conta para nós um pouquinho do seu começo, porque aqui na Austrália, né, você veio com seu marido e você virou mãe. E quando a gente se torna mãe, muitas coisas diferentes mudam dentro de nós, muda no relacionamento. A gente passa a entender as nossas mães também melhor, né? Conta qual foi assim uma transformação que aconteceu na sua vida que você dizia assim, tipo, que acho que toda menina fala isso um dia. Ai, isso eu vou fazer da minha mãe, mas isso aqui de jeito nenhum eu vou copiar da minha mãe. Você se pegou também copiando algumas coisas que você não queria? A gente Não quero te comprometer. paga muita língua, assim, porque eu acho que, assim, comigo, o que aconteceu foi que desde a minha gravidez, né, por ter nascido num lar cristão, eu sei, assim, o quanto que a infância ela é importante, né, na criação de uma criança. Então, eu tinha essa preocupação, sim, de ser o meu melhor, né, de me alimentar bem, cuidar do meu corpo, de ser uma pessoa melhor e buscar, assim, crescer, né, para poder ensinar esse serzinho, né, que não sabe de nada, que a gente tem essa missão, né, e esse papel muito importante de ensinar. Então, até foi um dos motivos, né, pelo qual me interessei tanto pelo detox foi isso, porque a gente começa, né, com a maternidade a se descobrir, né, e infelizmente, né, ou felizmente, né, porque felizmente, porque a gente tem a chance de melhorar, mas a gente descobre coisas que a gente, né, não gosta, né, a nosso respeito, né. Mas, graças a Deus, né, a gente tem a oportunidade de ser transformado e melhorar, né? Com E certeza. Conta alguns dos exemplos, né? Quando a gente estava conversando e também você fez o detox, você descobriu várias coisas que você não imaginava, né? Que você pensava. Dá alguns exemplos pra gente, assim. Por exemplo, você parece ser uma pessoa muito calma e tal. Eu não, eu já era uma pessoa extremamente esquentada, né? Tinha um temperamento assim sanguíneo. E aí, quando eu tive filhos, eu sempre prometia para mim que eu não ia ser uma pessoa nervosa, gritalhona,
e eu não conseguia, nos primeiros momentos eu não conseguia. Eu realmente repetia um comportamento que eu cresci no meio daquele comportamento, né? E aquilo me fazia mal, porque na minha razão, eu tinha os motivos para não fazer aquilo, eu não queria, mas eu não conseguia. E foi realmente quando eu precisei clamar muito a Deus e pedir, Senhor, parece que agora eu consigo enxergar mais claro as coisas que eu quero ser, mas que eu realmente não tenho poder para fazer sozinha, né? Que eu preciso realmente da tua ajuda. Você teve essas fases também? Com certeza, né? Eu acho que, como eu falei, eu tinha sempre essa preocupação, assim, desde o início, né? Em melhorar, né, quem eu era, em ser melhor, e assim, é uma responsabilidade muito grande, eu sempre tive essa noção, assim, que criar um ser humano, né, na infância que tu aprende, né, a base, assim, da tua educação, de tudo, então eu tinha essa preocupação muito grande, e nos primeiros meses, assim, eu tive uma experiência muito boa, eles são muito pequenininhos, né, eu acho que a parte da educação entra ali quando eles começam a engatinhar, a interagir mais, e aí tu começa a educar. E aí que entra a parte difícil, porque para mim, eu tive um parto normal, não tive epidural nem nada, isso não é difícil comparado com educar uma criança, né? Então, assim, aí que eu comecei a descobrir, por exemplo, eu sempre achei que era uma pessoa super paciente, e eu comecei a me pegar totalmente sem paciência, né? Imagina, uma criança em formação, eles estão aprendendo, né, o mundo, eles não sabem o que é certo, o que é errado. Então, assim, é o nosso papel, né, direcionar eles e educar, ter essa compreensão, né, assim, a gente já é adulto, a gente tem esse raciocínio formado. Então, assim, quando eu assim, pecando nisso, né, não tendo aquela paciência com ele, e por conta dessa falta de paciência, às vezes, ter reações assim que eu não me orgulhava, aquilo começou a entristecer muito meu coração, assim, porque a gente, né? E a gente quer ser o melhor, a gente quer dar o melhor para eles, mas também nós somos imperfeitas, né? Com certeza. Assim, o quanto a gente assim, precisa, né, do Espírito Santo para nos moldar e nos ensinar, né, a ser mais parecidos com Jesus. Eu lembro de uma situação, não sei se eu posso continuar falando, eu falo bastante. Eu lembro de uma situação que, acho que a primeira vez que eu percebi que eu precisava mudar mesmo, assim, foi um dia que eu tive um dia super difícil, e aí na madrugada o Noah resolveu acordar, feliz da vida, todo gás, acho que eram umas 3 da manhã, e eu fiquei assim, disse, filho, não dormi, né, poxa, a mamãe tá cansada, eu tava muito cansada, e eu fiquei ali, ele não queria dormir, ele queria brincar, e ele tava naquela fase de descoberta, ele tava engatinhando, e eu fui pra sala com ele, botei um colchão lá no chão, fiquei meio assim, sabe, tentando criar um clima assim para dormir, né, para ele voltar a dormir e ele não ficar tão disperso. E estava adiantando, só que aquilo começou a me frustrar muito, né? E ao mesmo tempo, meu marido estava trabalhando longas horas, então eu não tinha para quem pedir ajuda, né? E aí eu lembro assim que ele começou a chorar, porque a criança ela sente muito, né, a nossa frustração. Eles absorvem assim aquela energia, né? Se a gente está nervosa, se a gente está irritada por algum motivo, e ele começou a chorar, e não tinha nada que parasse. Eu tentava dar o peito, tentava fazer tudo que estava no meu alcance, assim, eu não conseguia. E aí eu olhei para ele e falei assim, pelo amor de Deus, eu dei um grito assim, vamos dormir. E eu vi o meu filho com medo de mim. É até difícil falar isso, porque acho que nenhuma mãe quer passar por isso, né? Assim, ver o nosso filho assim assustado, porque eu nunca tinha feito aquilo. E eu assim gritei com ele, aí eu fiquei assim, uau. Eu lembro que eu só abaixei minha cabeça assim, Deus, pelo amor de Deus, eu falei assim, eu preciso de ajuda, né? E assim, deu 2 minutos, meu marido acordou, aí eu vi ele chorando, ficou com ele, e aí eu consegui assim
me recompor, né, me acalmar, e aí ele dormiu, e o outro dia, graças a Deus, ele estava super feliz, porque eu estava assim com essa segurança que talvez ele fosse, não sei, lembrar e ficar com aquilo, né, eu até orei na hora, pedi perdão para ele, enfim, mas ainda assim levou um tempo para eu admitir que aquilo era algo que eu tinha que curar em mim, que eu tinha que tratar, né, porque não é fácil a gente admitir que a gente não é perfeito, que a gente tem defeitos, né? E então aí entra o detox, né? Na minha vida. Foi quando a Marcinha apresentou, né, essa oportunidade. E eu, assim, já sabendo, né, de tantas coisas que eu queria ser diferente e fazer diferente, abracei, assim, eu fui com muita fome, sabe? De aprender. Porque só aprendendo, né, que a gente consegue mudar e melhorar, né? A palavra fala, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então, quanto mais a gente conhece Jesus, né? Quanto mais a gente se relaciona, quanto mais a gente se humilha na presença dele e, assim, se coloca à disposição mesmo, mais a gente tem essa oportunidade, né? De ser quebrado, porque não é fácil mudar, né? E virar e se transformar numa nova criatura, né? Ser aquilo que ele nos, como fala, designed, que ele nos criou Nos para criou. ser, nos Isso. criou, né? E então, Eu acho que a maternidade, a gente tem vontade de buscar mudanças, eu sinto isso, né? Todo mundo se olha, você sempre pensa assim, nossa, isso aqui eu precisava mudar. Claro que tem coisas que são ruins em nós, e pelo menos eu, antes de conhecer Jesus, tinha coisas que eram ruins em mim e eu não me importava. Às vezes eu tinha até orgulho de dizer que eu tinha aquelas coisas ruins. Ah, eu sou assim, ah, eu sou brava mesmo, né? Eu tinha orgulho de dizer. Mas sempre tem umas coisas que você sabe dentro de você, que você quer mudar. E quando você não tem filhos, parece que você vai deixando pra lá, porque aquilo... o problema é só com você. Só que... quando você tem filhos, parece que aquele problema se amplia. Parece que você percebe assim, meu Deus, se eu não melhorar isso agora, realmente eu vou passar para o meu filho. Meu filho pode crescer, né, uma pessoa frustrada porque eu vou me demonstrar frustrada. Meu filho pode crescer uma pessoa raivosa porque eu me demonstro uma pessoa raivosa. Não era o seu caso, o meu era, né? Meu filho vai carregar realmente as minhas frustrações, se eu não resolvê-las agora. E olha que impressionante. O amor que você tinha por você, Elisa, não era o suficiente para fazer essa mudança. A mudança teve que vir quando você descobriu o amor incondicional que uma mãe tem por um filho. E você falou assim, eu preciso mudar isso, não só por mim mais, mas por meu filho. E eu percebi isso em mim também. Minhas mudanças aconteceram muito mais rápida depois que eu tive filhos, que eu pensei, chega. Enquanto só me afetava as pessoas à minha volta, tudo bem. Que não é tudo bem, tá, gente? Mas a gente ainda pensa, tudo bem. Mas quando os seus defeitos, quando os seus pecados começam a influenciar seus filhos, você tem um baque. Principalmente se você já conhece Jesus. Você fala, não posso. Realmente, eu preciso transformar isso. E aí você percebeu que você tinha uma impaciência que você não conhecia, foi isso? Foi difícil, viu? E falou ali, tu citou antes, né? Que é uma coisa que tem orgulho de. Uma coisa que eu fiz muito até fazer o detox foi, tipo assim, botar desculpa na circunstância. Não, eu agi assim, mas eu tava muito cansada. Eu tava assim, eu tive um dia difícil, eu tive isso, sabe? Aconteceram tantas coisas e eu ficava colocando a desculpa naquilo. Mas não existe desculpa, né? Pra agir dessa forma. Quando a gente percebe isso, que não existe. Se eu não fazia isso, eu nunca fui uma pessoa briguenta, assim, de ser... falar palavras ríspidas para as outras pessoas, assim, ao meu redor, né? Eu, pelo menos, assim, eu nunca tive esse feedback. Mas, então, assim, se eu tinha esse autocontrole com as outras pessoas, por que eu não estava conseguindo, né? Com o meu filho, que é assim... ai, que eu amo tanto, né? Que eu tenho um amor tão grande. Então, assim, também ficar dando desculpa não leva a lugar nenhum, né? A gente tem que
realmente reconhecer aquilo e buscar mudança, né? Não ficar parado. Com certeza. E me conta mais algumas das suas situações. Eu lembro que você, no seu primeiro exercício, né, que é o exercício que você tem que perceber e anotar as formas negativas que você pensa. Como foi esse dia que você teve que anotar? Você descobriu coisas que você não imaginava? Com certeza. A gente sempre eu penso em que a gente está em constante aprendizado e evolução, porque o nosso espelho é Cristo, né? É Jesus. E quando a gente tem Ele como espelho mesmo, quando a gente olha e vê Jesus, a gente vê na gente tudo que está em falta, né? Que Ele tem, que a gente precisa construir. Então, com certeza, foi algo que essa foi uma das minhas... Acho que foi a aula mais importante. É difícil escolher a que eu mais gostei. Eu aprendi com todas, né? Todas são muito importantes. Mas eu acho que nessa aula, quando tu faz aquele exercício, né? Eu posso falar aqui, né? Quando tu faz o exercício de anotar as palavras e aí ir lá e ver o oposto da palavra. Então, por exemplo, né? A paciência, irritabilidade, né, mansidão, né, paciência, e buscar versículos, né, na Bíblia que vão falar sobre isso, sobre mansidão, sobre paciência, sobre domínio próprio, né, tu começa a ver, uau, não, eu posso, né, a Bíblia manda, primeira coisa, a Bíblia fala, nos aconselha, manda que a gente tenha esse comportamento, né, então tu começa a perceber que é possível, né, eu até anotei, falando nessa questão assim do meu papel como mulher, né? Eu anotei esse versículo que está em 1 Pedro 3, de 3 a 4. Né? A beleza de vocês não deve estar em enfeites exteriores, como cabelos trançados, joias de ouro ou roupas finas. Ao contrário, esteja no seu interior que não perece. Né? O nosso espírito não, a gente vai ou para o céu ou para o inferno. Tem duas opções só, não perece. Beleza. Peraí. Seu interior que não perece. Beleza mostrada num espírito dócil e tranquilo, o que é de grande valor para Deus. Olha a nossa responsabilidade, né? A palavra fala assim que nós temos que ter um espírito dócil e gentil, né? E eu não tava tendo assim em algumas situações, né? Não era algo... Eu acho que as dificuldades, elas revelam, assim, na gente o que a gente realmente precisa mudar, né? É nos dias difíceis que a gente se conhece, que a gente vê o quanto a gente precisa mudar em determinadas coisas, né? E a Bíblia fala também que a mulher sábia, ela edifica o lar, mas a insensata, ela o destrói, né? E insensata... Com as suas próprias mãos. As próprias mãos a destrói. Insensata, eu coloquei aqui, né, os sinônimos: impulsiva e imprudente. Olha que forte, gente, isso, né? É horrível de ouvir, é muito difícil de ouvir, mas ao mesmo tempo, assim, é muito libertador tu descobrir que Deus, ele nos ama tanto, tanto, que ele entregou Jesus, né, no nosso lugar, e para morrer no nosso lugar, né, e nos perdoar, e nos dar vida e abundância. E ele colocou o Espírito dele, né, a partir do momento que a gente decide, ele colocou o Espírito Santo dentro de nós, né, e que nos ajuda e nos auxilia nessa mudança. Então, essa aula foi muito importante, assim, para mim, né, por isso, assim, por reconhecer esses sentimentos, né. E eu coloquei outra questão aqui, que era incapacidade. Eu descobri, assim, eu nunca tive essa falta de confiança quando, assim, em relacionamentos, na minha profissão, né? Eu sempre fui muito confiante. Não, eu posso fazer, eu vou lá, eu consigo, né? Sempre trabalhei muito duro, nunca fiquei muito parada. Mas eu me sentia muito incapaz em relação ao meu propósito, né? Em relação a uma parte mais, assim, ministerial mesmo, né? Da gente buscar fazer o ID, né? Falar de Jesus para as pessoas. Não porque eu não amava a Deus, mas porque eu me sentia incapaz. Como eu falei, eu vim de um lar cristão, né? Eu fui muito abençoada, que eu nasci praticamente na igreja.
E eu não tenho uma história assim, uau, de álcool, né? Catastrófica. Tenho essa história. Então eu me sentia muito assim, nossa, o que eu tenho, né, para oferecer? E isso é mentira, uma mentira muito grande do inimigo. Inclusive, Maio, eu até te falei, quando eu recebi o convite dessa live, o meu primeiro, olha como a gente tem que vigiar os pensamentos. O meu primeiro pensamento na minha cabeça foi assim, nossa, mas por que ela me chamou? Eu, gente, eu me veio esse pensamento aí na hora, né? Agora, eu sou uma pessoa diferente, eu assim, não, peraí, não pode parar com isso aí, né? Já repreendi esse pensamento e já respondi na hora, vou fazer. Para não dar tempo de pensar muito e dar culpa, né? Então, assim, o fato de eu estar aqui fazendo essa live, né, que é uma coisa que era uma insegurança minha de falar para tantas pessoas, né, porque hoje em dia com a tecnologia a gente tem várias pessoas se conectando, né, é prova dessa minha transformação, né, e dessa escolha, mas é tudo uma escolha, né, todo dia a gente tem essa oportunidade de escolher, né, de escolher mesmo, de fazer essa escolha e tomar essa decisão. Ok, eu vou ficar aqui sentindo mal, né, por não me sentindo incapaz, ou eu vou lá e vou fazer e vou entender, né, que a minha força não é de mim, não vem de mim. E ela vem de Deus, né, que Ele nos fortalece. Com certeza. Avançar, né, Elisa? Porque olha só que interessante, gente. Eu já a segunda convidada desse quadro, que são filhas de pastores e cresceram num lar super amoroso, num lar cheio de exemplos bons, né? Não só você, Elisa, mas também a Raquel Oliveira. E a Raquel, na verdade, ela comprou o detox para uma amiga, porque ela falou assim, eu não preciso de nada, né? E é muito interessante porque você também, como você mesmo disse, cresceu num lar muito sólido, um lar cheio de amor, um lar cheio da palavra de Deus. E mesmo assim, cada um vai encontrar sua batalha. Por quê? Porque a gente vive num mundo quebrado. Não adianta, né? Por mais que a gente tenha um lar seguro, existem os fatores externos que vão nos fazer, né, sentir que não sou capaz, ou eu não vou conseguir, eu não consigo mudar, será que eu preciso dessa transformação? E o que é super interessante é que todos nós, toda a nossa história, mesmo sendo a história da Elisa, que ela achava, nossa, eu não tenho uma história catastrófica para contar, né? Como é que eu vou transformar? A sua história transforma porque ela é de Jesus. Até o fato de você vir aqui para contar que você não passou por dificuldades é inspirador, de imaginar que você vai passar isso para a sua próxima geração, que é exatamente isso que acontece já, né? Você veio de um lar, com certeza, que tinha mansidão, que tinha gentileza, por isso que você reflete essa mansidão, essa gentileza. Então, essa já é a história incrível que você tem para contar. O resultado do que é crescer numa família em Jesus. Que poderoso isso! Você virar, se você não tivesse, se sua vida fosse perfeita, Elisa, você tinha que contar isso para todo mundo. Porque você tinha que falar para as pessoas que você está repetindo uma fórmula que deu certo. E a fórmula que dá certo é a gente se manter constantemente com Jesus, caminhando com Jesus, querendo ser parecida com Ele, né? Claro, como eu falei, a gente vive num mundo quebrado, por mais que a gente viva num lar, né, composto, um lar maravilhoso, cheio da palavra de Deus, ainda assim surgem pensamentos tóxicos, pensamentos que querem te interromper de você viver o seu eu de verdade. Estou muito feliz que você veio nessa live, porque eu sei que essa live também é o começo de algo novo, de você falar assim, não, eu posso, eu vou, não tem problema. E é isso, a gente tem que dizer não a esses pensamentos quando eles vêm, tá? A Elisa fez isso. Veio o pensamento, nossa, mas por que que ela me chamou para uma live? Minha vida, né? Eu não tenho tanta história. Nossa, você tem muitas histórias, inclusive tem mais histórias para contar, né? Conta essa história sua que você me contou a respeito também. Você chegou a passar por alguns problemas de imagem também, né? Você sempre buscou um pouco querer se enquadrar numa certa imagem. Isso também é um pouco da tua história?
Então, essa parte foi algo que me revelou, né, na primeira aula. Nessa primeira aula ali que a gente pede, né, para o Espírito Santo revelar ao nosso coração. E eu, por ser filha de pastor, eu não sei como funciona aqui, mas no Brasil, assim, as pessoas olham para tudo que tu está fazendo, né? E esperam que tu nunca erre. Eu me sentia muito cobrada nesse sentido, não dos meus pais, né? Mas das outras pessoas, assim. Então, não sei, parece que as pessoas acham que você é perfeito, que você não vai nunca cometer um erro. E aí, o Senhor me revelou, assim, me lembrou de uma situação que eu nem... Assim, eu não estava no fundo da minha memória, porque não era uma coisa que eu sabia. Que aconteceu comigo, onde uma pessoa, né, eu acho que eu era criança, não sei, devia ter uns 10 anos, assim, mais ou menos nessa idade, não era adolescente ainda. Onde eu, sim, errei, né, eu fiz algo errado, eu acho que eu briguei com alguém, não sei, eu discuti, eu não lembro qual foi a situação, mas eu lembro muito certo, assim, claro, o que eu ouvi, né, e aquela pessoa veio e falou assim, nossa, eu tô tão desapontada com você, porque nem fulana, aí citou o nome de outra menina, nem fulana faz isso e ela nem é filha de pastor. E aquilo gerou, assim, um sentimento muito negativo, né? Primeiro que eu tive que perdoar essa pessoa, né? Porque com certeza foi algo que, assim, me marcou, né? E segundo que eu tive que, assim, me repreender, porque eu aceitei aquilo pra mim, né? Eu aceitei aquilo pra mim, não, eu não posso errar, eu tenho que, eu sempre fui muito, tipo, não tem mais, né? Sim, onde eu tinha medo de magoar as pessoas, de fazer alguma coisa errada, de ser mal interpretada, né? Isso é muito difícil, porque a gente não vai agradar todo mundo. Nem todo mundo nos entender, né? E então, isso é uma coisa que eu trouxe para minha vida, assim. E eu percebi essa dificuldade, né, nos relacionamentos, em tudo isso. Então, essa coisa de tentar me enquadrar, de buscar, às vezes, a aprovação das outras pessoas. Eu não preciso da aprovação de ninguém, eu preciso da aprovação de Deus, né? Do meu Pai que está no céu. E então, assim, isso era uma coisa que me segurava, sabe? Ou, às vezes, que não sei, me fazia sentir... eu acho que entra também nessa parte da incapacidade, né? Porque isso que foi falado, essas palavras que foram lançadas para minha vida, se tu for ver a forma como foi colocada, não me acrescentou em nada, não me ajudou a melhorar, né? E isso demonstra o quanto que é assim, quanto que as nossas palavras elas têm o poder, né? De dar vida ou de dar morte, né? E às vezes não é nem morte física, mas é assim, morte de espiritual mesmo, morte de algum sonho, alguma coisa. Então eu senti muita dificuldade, foi algo que, graças a Deus, né, com a ajuda do detox, das aulas e colocando em prática tudo que eu aprendi, foi algo que foi quebrado assim na minha vida, né? E eu fui liberta disso. Então, olha como as palavras elas são poderosas, né? E mais um incrível, assim, que eu aprendi é que a gente tem o poder de aceitar ou não, né? Então, hoje, se alguém vier me falar alguma coisa, eu vou olhar assim, não aceito isso pra minha vida, eu não sou assim, né? Eu sou o que a Bíblia fala que eu sou, né? Porque as pessoas vão falar. A gente vive num mundo, assim, que ultimamente, assim, tá muito descarado, assim, a raiva no coração das pessoas. As pessoas, elas mandam mensagens tão, assim... Não tem nem palavra. Duras. Duras, com muito... Tu vê que o motivo por trás, assim, é algo muito... do inimigo mesmo, sabe? E fere, palavra fere. Uma vez que tu fala, não tem como tu voltar atrás, voltar ali. Não tem, tá lá, foi lançada, né? E a palavra, as palavras são sementes também, né? Então, graças a Deus, né, eu tive essa revelação e eu pude ter esse momento, assim, que foi a aula que eu mais chorei. Na aula da voz, da palavra? A primeira, né, onde a gente reconhece, coloca todas essas dificuldades, né, diante de Deus.
E também todas, a gente pode falar de todas. O ouvir, o ouvir, porque a gente tem que saber escolher, né? Qual voz que a gente quer ouvir. Se é uma voz de Deus, se é a voz do Espírito Santo, né? Ou se é a voz do mundo. E por muitas vezes, Exato. é difícil às vezes a gente, principalmente se tu tá um pouco afastado, ou se tu não tem esse conhecimento, né? Do mundo espiritual, porque muitas pessoas não têm esse conhecimento, né? Mas eu tinha, né? Então, assim, tá na nossa mão, né? O poder de aceitar essas palavras, de ouvir, né? A voz de Deus ou a voz do mundo, né? Exato. Olha que interessante, como você mesma repetiu, né? Você conhecia a palavra e mesmo assim teve que reaprender depois de adulta, né? Como que a gente filtra, né? Você tem que filtrar ou descartar, né? Mesmo porque, isso que você falou, as pessoas, hoje, as ofensas, né? As pessoas estão muito descaradas, e as que têm pouca coragem vão lá na internet e escrevem, né? Palavras de ódio, Uhum. palavras de negativas, tóxicas, né? Então você tem que ouvir aquilo e falar, não, não sou isso. Principalmente tantas mentiras que as pessoas inventam com pessoas na internet, a falta de interpretação, como as pessoas interpretam coisas erradas. Você fala uma coisa, a pessoa diz outra, imediatamente você fala assim, meu Deus, não foi nada disso que eu falei. Então, a gente realmente tem que ter essa consciência de que eu e Deus sabemos o que eu falei. Eu e Deus sabemos a verdade aqui do meu coração quando eu fiz isso. O que Uhum. você interpreta vem do que está dentro do teu coração, né? Uhum. Hoje a gente encontra pessoas com o coração cheio de lixo emocional, cheio de traumas, e a boca fala do que o coração está cheio, né? Então, o que acontece? É isso mesmo. A gente vai ter que ouvir. Por isso que eu falo, a gente vive num mundo quebrado. Infelizmente, a gente vai ouvir mentiras sobre nós, vamos ouvir palavras de maldição sobre nós, e a gente tem que realmente parar aquilo na hora antes que aquela palavra entre, né? Lá nas minhas aulas eu até explico. Não sei se você lembra desse detalhe que é muito importante. Vou repetir aqui, vocês que estão ouvindo, tá? Os nossos pensamentos, bons ou ruins, vamos supor que alguém falou algo ruim para mim, né? Ele fica aqui no meu pensamento. Meu Deus, aquela pessoa falou algo ruim para mim. Esse pensamento ruim, Deus é tão perfeito que ele faz esse pensamento ainda demorar entre 24 e 48 horas para se estabelecer como verdade na sua mente. Então, você que decide. Ou ele pode até se estabelecer como uma mentira também. Você sabe que é mentira e você aceita aquele pensamento. Se você não destrói esse pensamento dentro dessas 48 horas, entre 24 e 48 horas, ele se estabelece na sua mente. E Uhum. aquilo começa a virar um ninho de coisas negativas e tóxicas no seu pensamento. Isso é cientificamente provado. E eu acredito por quê? Porque Deus é um pai tão perfeito, o melhor engenheiro do mundo. Ele construiu a nossa mente de uma forma brilhante e construiu as ferramentas e nos deu, né, para que a gente soubesse usar essas ferramentas, para que elas não sejam, para que a gente saiba se defender de nós mesmos. Olha que Uhum. louco! É uma defesa que Deus nos ensina a ter para que a gente não se intoxique com o mundo. E sejamos o quê? Sejamos luz no mundo. E para a gente se manter luz, a gente precisa constantemente estar se desintoxicando e repelindo esses pensamentos tóxicos, que é uma vida toda, né, Elisa? Não tem como parar. Não, não tem como. E o diabo, ele é tão astuto, né, que ele sabe disso. E ele age aonde? Aqui, né? Ele fica aqui no Sim. ouvido, falando palavras. Então, muitas vezes, eu me peguei nessa situação, né? De pegar, não aceitar aquele pensamento, passava um tempo, vinha de novo. Aí eu, Uhum. não sou boba, né? Agora eu já Sim. aprendi, já sei. Então, ele vai tentar, né? Várias vezes. E quanto mais a gente pratica esse exercício de identificar isso, e lançar fora, sem deixar criar, aumentar, virar uma bola de neve, né? Porque é assim que vai acontecendo, né? E a gente começa a ver
às vezes, coisa onde não tem. Então, quanto mais a gente pratica esse exercício, aí mais fácil fica, né? A gente começa a tirar de letra, assim. E, isso é libertador, assim, é maravilhoso demais viver assim e... é incrível, né? Jesus é muito Me bom. conta, me conta isso agora. O que que mudou desde então? Porque, para quem não sabe, a Elisa, ela fez o detox, mas ela não só fez. Toda vez que eu lanço, ela compra vários detoxes e ela dá de presente para as pessoas. E isso eu vejo como um elogio, Elisa, porque foi algo tão transformador na sua vida que toda vez que eu abro uma turma nova, tem lá várias compras feitas por você para você dar de presente para pessoas que você acredita que precisa. Então, eu quero te agradecer pelo fato de cada vez que você faz essa compra, você contribui para o nosso ministério continuar de transformação, ministério de transformação e libertação, principalmente, né? Porque através do que Deus me ensinou no detox, hoje o detox liberta mentes, liberta pessoas de doenças físicas também, tudo através de como elas pensam e de como elas se comportam, né? Porque eu ensino também sobre os comportamentos, através do que você fala, através de como você vê a vida, né? Através do que você aceita ouvir ou não. Então, é um curso também que ensina comportamentos novos e hábitos novos. Agora, me diz, voltando à pergunta, né? O que mudou agora? O que você sabe agora que é real, que você usa todo dia, assim, nossa, isso aqui tá na hora de ativar o detox. Primeiramente, Márcia, eu quero agradecer, assim, porque como é bom tu ver alguém obediente, né, que obedece ao Espírito Santo e o fato de tu ter criado todo esse material tá mastigadinho, gente, tu não tem que ir lá e pesquisar tudo e buscar na fonte, né, porque a Márcia, ela tem todo um conhecimento, ela fez vários cursos, né, foi um longo caminho até aqui, então ela preparou tudo isso e juntou, assim, tá mastigadinho, é só vocês fazerem, né? Então, assim, eu que tenho muita gratidão por isso. E quando a gente tem algo bom, a gente tem que compartilhar com as pessoas, né? Então, assim, eu faço com muito amor mesmo e eu procuro estar sempre sensível, assim, à voz do Espírito Santo. Quando eu vejo que tem alguém que precisa, né? Eu gosto de ajudar. Então, assim, para mim é um prazer enorme e é de coração mesmo, porque realmente foi uma ferramenta muito importante na minha vida, né? Uma coisa que, se tu não se importar, eu gostaria de adicionar em relação à questão da maternidade, né? Muitas pessoas talvez podem pensar, mas não é nada, às vezes tu dá um grito de vez em quando, né? Assim, às vezes tu não xinga, né? Tu não faz, amaldiçoa, mas é um comportamento tão feio, né? E é tão perigoso quanto, às vezes, tu falar uma palavra torpe, né? E realmente usar daquilo para ser um escape, né? De frustração. Eu queria contar uma coisa muito interessante que eu aprendi, né? Com o Noah. Primeiramente, assim, as crianças, elas reproduzem o que a gente faz, né? Eles são, assim, como uma esponja. Nossa, esses dias eu bati o dedinho do pé e fiz, ai! Aí ele olhou pra mim, ai! Imitou, né? Eles imitam tudo. E, gente, eu fui perceber, isso foi antes do detox, tá? Que eu precisava mudar quando ele ficou frustrado e ele gritou comigo. Aí eu fiquei, gente, de onde é que ele tirou isso? Aí o Espírito Santo, na hora, assim, de onde é que ele tirou isso, né? Queridinho, de onde é que ele tirou? Foi de mim, né? E é muito duro, assim, é difícil ouvir essas verdades, né? Mas é necessário. E eu comecei a ler um livro, né? Depois que eu fiz o detox e que eu entendi mesmo da importância da gente ter cuidado com isso, eu comecei a ler um livro que ele é Mães e Filhos. Eu sei o título em inglês, estou tentando traduzir. Mas é The Respect Effect, né? O efeito do respeito. E esse livro basicamente fala sobre o relacionamento, né, entre mães e filhos e fala assim como nós mulheres nós reagimos ao amor e o homem, né, reage ao respeito. E a criança, por mais que seja uma criança, ela tem o cromossomo masculino, né? Ela vai se tornar um homem, ela vai se tornar um adulto
e vai reagir da mesma forma, porque foi assim que Deus fez. Ele foi muito perfeito, né? Da forma como ele criou. E quando eu tinha aquela atitude, eu não estava demonstrando respeito pelo meu filho, né? Eu tenho responsabilidade de criar ele para ser um homem forte, para ser um homem assim que vai ser o cabeça do lar, que vai ser o provedor, que vai ser um homão mesmo. Não, olha, eu vou te falar, a minha futura nora vai ter assim um marido incrível. Tô trabalhando para isso, né? E então assim, eu comecei a ver a importância de tudo isso. E sabe o que eu descobri, Márcia? O Que quê? o amor do Noah é palavras de afirmação. Olha, Então, olha como é sério isso. Olha, imagina só daqui para frente num cenário que totalmente não vai acontecer, mas se eu não mudasse o meu comportamento, né? Porque chega num ponto, sei lá, às vezes tu dá um grito, a criança assusta. Aí depois, isso não vai mais assustar, vai ser normal. E aí, às vezes tu começa a falar palavras turpes, tu começa a ter que mudar a forma de agir e isso vira uma bola de neve, né? Olha o que poderia ter acontecido, né? O que eu poderia ter plantado na vida dele a longo prazo se eu não tivesse tido essa transformação. E como ele se sentiria, né? Não tendo o tanque do amor, né? Nesse livro, até super recomendo vocês lerem as 5 linguagens do amor. Imagina só ele sentir que ele não tem esse tanque do amor dele cheio, entendeu? Porque às vezes o gritar, o perder a paciência, isso é uma forma de ofensa, né? De tipo, não, tu não tu não, como é que é? Worth my time. Ai, eu esqueço as palavras, a gente vai esquecendo. você não vale a pena, né, pelo meu Paga tempo. aqui. Tipo, isso, na verdade, quando tu tá sem paciência, basicamente tu tá falando isso pra alguém. Não vale a pena ficar gastando tempo aqui, ou eu te ensinar, ou eu ter paciência, eu ter sabedoria, né? Então, assim, são coisas que não são ditas, mas ao mesmo tempo são, né? Então, assim, como é sério isso? E eu reparei, assim, todos os dias, assim, tem situações, né? A gente vai ter momentos que são difíceis na maternidade, que a gente tem que realmente, assim, respirar fundo, né? A aula do respirar foi incrível, assim, para mim, que tava precisando me tornar uma pessoa mais mansa. E a gente tem que parar, respirar e fazer aquela escolha, né? E eu comecei a perceber, assim, a reação dele é diferente, né? O meu filho reage muito mais, assim, positivamente quando eu tô, né, no controle, quando eu não perco o controle, quando eu sou uma pessoa que tem aquela paciência, que respira fundo e fala assim, não, filho, vem cá, mamãe vai te ensinar. A gente não faz assim, né? Ele reage de uma forma totalmente diferente. E, gente, eu não sou perfeita, né? Acontecem, às vezes, situações onde a gente erra. Não é da noite pro dia, estralou, eu mudei. Não, todo dia tu escolhe ser melhor. E se tu relaxar um pouquinho também, é perigoso demais, né? Tu tem que estar todo dia ali levando esses pensamentos negativos, né, cativos a Deus e pedindo para ele mudar, né? Então, assim, eu vejo muito nítido isso, né? Então, essa foi uma mudança muito grande. E eu acho que na minha vida, no geral, assim, a aula sobre a língua, né? Sobre o poder das palavras, assim, eu fiquei até meio chata, porque aí eu fico o tempo todo eu falo alguma coisa, por exemplo, assim, nossa, Ih, acho que caiu no YouTube. Caiu, tudo bem, fica tranquila. Às vezes a gente não tem a percepção, né, do quanto que tem poder as palavras, assim, nas coisas pequenas, né, tipo assim, nossa, ai, meu dia tá difícil hoje, esse dia tá difícil, não quero pedir a cá. Não, gente, não dá pra falar assim, né, porque a palavra, ela tem poder. Então, assim, nessas questões, assim, eu vi muita mudança. Inclusive as minhas amigas, né, eu fiz um detox com algumas amigas e a gente ficava uma puxando a outra, né? Disse, não fala assim, reformula essa frase aí. E tem que reformular mesmo, né? E aí a gente aprende, né? Repetindo que a gente aprende. Eu lembro que teve uma situação que eu tava com uma amiga e eu queria comprar uma coisa, assim, eu disse, não tinha
o dinheiro ainda para comprar, né? E a gente às vezes brincava, falava alguma coisa assim, ah, não, tô pobre hoje, eu não posso comprar. Não, não falo isso, assim, eu ainda não tenho, não tenho condições, né? A gente muda a palavra. E isso, assim, muda totalmente a nossa visão, a forma como a gente vê as coisas, né? Então, isso para mim foi algo muito importante, algo que eu tenho praticado, né? Eu e o meu marido, a gente estava conversando esses dias e a gente comprou nosso primeiro carro, zero, assim, foi a nossa primeira conquista, assim, foi muito importante, né? E a gente, glória a Deus, ficou super feliz e a gente estava falando, assim, como ele vai precisar, ele trabalha com restauração de carros, né? Então ele precisa de um segundo carro que tenha, como fala quando tem aberto, né? Para carregar, enfim, peças e É, coisas. é Não tem tipo van, né? Para ter. isso, não é só dois assentos, né? E ele falando, ele olhando assim, ah, porque eu vi um assim, não sei o quê, não custa tanto, a gente pode comprar isso. Eu disse, não, a gente vai, quando a gente comprar, né, que a gente tem uma meta de quando a gente vai comprar, a gente vai comprar um melhor, não te preocupa, até lá vai ter a gente vai ter essas condições de fazer esse investimento, né? Então, assim, até isso, assim, sabe, visualizar, mudar essa visão, né, das coisas pequenas também, isso faz toda a diferença, né, e faz com que a gente se impulsione, né, a viver o melhor, né, dessa terra, a nossa vida, assim, com abundância mesmo, como a palavra fala, né. Com certeza. Queria até ler aqui a Escaramelo, ela falou assim, nossa, estou toda arrepiada. Preciso mudar isso urgente, sou muito reativa com meus meninos. Aí ela escreveu, conheci o projeto esta semana, fiquei apaixonada, e o que eu preciso? Bom, todos que estão aqui assistindo a live, eu quero convidar vocês para o desafio Metamorfose, começou ontem, já está acontecendo, hoje é uma live com a Elisa para ela contar, né, também o que aconteceu com ela. Mas ontem já teve a primeira aula que, acho que você assistiu, né, Elisa? Onde eu falo sobre onde diagnosticar a raiz dos pensamentos negativos. Então você precisa assistir, é tudo gratuito, são 5 dias que a gente vai ter aula ontem, hoje é a live com a Elisa, amanhã outra aula. Aula de amanhã nós vamos aprender a desintoxicar sua mente, tá? Então vai ser muito bom. E depois desses 5 dias, no último dia, você vai ter a oportunidade de fazer parte da nova turma do Detox, se você quiser, né, participar. E aí o Detox vai ser incrível, porque cada vez que eu lanço o Detox, a nova turma, eu lanço com coisas novas, a gente dá muitos bônus novos, e essa aí eu vou deixar como surpresa. Só quem estiver acompanhando o desafio Metamorfose vai saber dos bônus que os alunos da nova turma vai receber. Mas por enquanto, você só precisa absorver todas essas aulas gratuitas que eu estou dando online. Então, não perca, elas têm uma sequência correta também. Então, é imprescindível que você faça a aula 1 antes de você assistir a aula 2, tá bom? Então, quando acabar essa live, corre aqui na bio, na link da bio, clica na link da bio e vai assistir a primeira aula, onde você vai descobrir a raiz do problema. Onde surgiu, onde começou a surgir os pensamentos tóxicos, tá bom? O que te corrompeu no caminho, quais foram as situações que mudou o seu comportamento. E aí, no final desse desafio Metamorfose, a gente vai descobrir o nosso eu de verdade, que as meninas que fazem o detox descobrem, né? Existe um eu de verdade em nós. Esse eu de verdade, ele está conectado com o nosso espiritual, com Deus. Então, a caminhada vai ser linda, eu conto com vocês. Quem ainda não estiver participando, participe. A Elisa como é que fala? É uma ex-aluna que ainda é aluna, né? Porque ela continua lá entrando no curso, que ela não perde nada, né, Elisa? O que você achou da primeira aula de ontem? Eu achei incrível, eu compartilhei, né, com um monte de gente, assisti, minha mãe assistiu, eu compartilhei com outras pessoas também. Eu não consegui fazer parte da live, porque era o horário da soneca do Noah, mas eu fui lá depois, assim, primeira oportunidade que eu tive de assistir, eu coloquei meu fone de ouvido e fui ouvir, né? E é incrível, mas assim, como Deus te usa, né, pra tá compartilhando com... Gente, é gratuito, gente, pelo amor de Deus.
O que você está fazendo aí que você não está fazendo, né? E é muito importante, assim, a gente identificar, né, essa raiz. E foi assim, através, por exemplo, da minha experiência, Deus me revelou a raiz de um problema, né, a situação que causou aquele comportamento. Tipo de... Então, assim, se tu buscar, né, e se tu te pedir, assim, a Deus para te revelar, né, Ele vai te revelar e tu vai ser liberto disso. Em nome de Jesus, eu creio. Que bom. Ai, Elisa, muito obrigada. Foi maravilhoso ter você aqui com a gente. Obrigada pelo que você representa, pelo exemplo que você é. Você é uma mulher inspiradora, uma mãe jovem, muito inspiradora. Então, tá aqui os dados da Elisa também, se vocês quiserem seguir ela. Ela não é uma blogger, mas ela é uma maquiadora incrível aqui, muito reconhecida em Sydney, então vocês podem também acompanhar o trabalho dela, que é belíssimo. Elisa, Deus te abençoe. Muito obrigada pela sua história. E eu tenho certeza que você vai inspirar muitas mães a serem mães melhores através do seu exemplo, que é Amém. totalmente baseado, alicerçado em Jesus. Fico muito feliz. Quem dera eu tivesse te conhecido antes, né? Quando eu era mãe. Mas a nossa diferença de idade é muito grande. Não seria possível. Ai, gente, olha essa pele maravilhosa. Dá pra dizer que a gente é quase irmã aqui. Ó, Verdade, viu? Eu fiquei muito feliz de estar participando e tá colocando em prática, né, o que eu aprendi no Detox, que é não deixar medo, né, sentimentos, né, de hoje eu sei que eu sou capaz, né, porque é Cristo, né, é Jesus em mim, é o Espírito Santo que me dá força, que me ensina, que me capacita, né, e eu tô muito grata por ter tido essa oportunidade. glória a Deus. Tá bom, Elisa, um beijo. Todo mundo tá falando maravilhosa, muito inspiradora, linda. Elisa é linda, é muito inspiradora mesmo. Estão aqui te enchendo de amor. Batem palminha aí para Elisa. E, pessoal, a gente se encontra amanhã. Meu Deus do céu, amanhã, 8 da noite. Clica no link da bio. Não perca, a aula de amanhã vai ser incrível. De novo, se você não assistiu a primeira aula, vai lá no link, assista a primeira aula, porque vai te edificar demais, tá bom? Um beijo!